ensinou a te... ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia, Avenida Hermenegildo Donati 199, Andradas, Sul de Minas, emissora da organização Vicente Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade. Com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é sexta-feira, 9 de abril de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Em Andradas, 14% da população já foram vacinadas contra o novo coronavírus. O comércio de Andradas realiza campanha para arrecadação de alimentos. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Bebidas alcoólicas voltam a ser vendidas em Caldas. Prefeitos de municípios da região não querem aderir à onda roxa. Em Andradas, veículo furtado é localizado no Jardim Primavera. Em entrevista, a enfermeira do Materno Infantil, Roberta Lopes, fala sobre a vacinação em Andradas. Caminhoneiro tem a carreta roubada em Mojimirim. Vereador Ricardo Felisberto fala sobre a emenda parlamentar para aquisição de uma UTI móvel para a Santa Casa de Andradas. Minas Gerais recebe mais um lote de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira. IF Sul de Minas oferece mais de 200 vagas de ensino superior pelo SISU. Nascidos em fevereiro recebem hoje a primeira parcela do auxílio emergencial. Trânsito fica interditado em parte da região central de Andradas. Momento agro, com destaque para soja e milho. Safra brasileira de grãos deve chegar a 274 milhões de toneladas, um novo recorde. E o preço do café registra alta. Confira a cotação para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. Assista o Jornal da Cidade pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade dessa sexta-feira está no ar. Destaque desta edição. Estamos no ar sim e começamos falando sobre vacinação. 14%. Esse é o percentual de pessoas vacinadas no município de Andradas. A informação foi divulgada ontem através da assessoria de imprensa da Prefeitura. Entre os dias 21 de janeiro, o início da vacinação, e o dia 5 de abril, a Prefeitura de Andradas já vacinou 5.037 pessoas, ou seja, 14% da população. Pois é, esse percentual é referente apenas à primeira dose do imunizante. A expectativa da secretária municipal de saúde é que esses números aumentem nas próximas semanas, dependendo da quantidade de vacinas enviadas pelo governo do estado. A responsável pela pasta ainda ressalta que o cronograma de vacinação para os próximos grupos a serem vacinados ainda não foi divulgado pela Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre, referência para o município. E ainda nessa edição, o Jornal da Cidade vai trazer uma entrevista com a enfermeira do Materno Infantil, Roberta Lopes, que irá dar mais detalhes da vacinação em nossa cidade. Ainda em Andradas, comerciantes iniciam hoje uma campanha para arrecadação de alimentos para ajudar famílias carentes. A campanha foi batizada de A Fome Dói, Colabore, e tem o apoio da ACIRA. A ação busca ajudar famílias que, diante desta pandemia, estão passando por várias dificuldades, dentre elas o pouco alimento em suas casas. Todos que os produtos arrecadados serão enviados para a ACIRA, onde serão separados e posteriormente entregues a famílias que necessitem de ajuda. É isso aí, Francisco. Os participantes terão um carrinho no supermercado ou no local identificado com um cartaz da campanha lá para ser colocado os mantimentos. Pois bem,
Quais serão, portanto, os estabelecimentos que irão estar recebendo as doações? O Serra Azul Supermercados, as 3 unidades. Caldas Supermercados, Casa Verde, Unifor Supermercados, Pastre Supermercados, Cláudio Supermercados, o Shopping das Frutas, Supermercado da Inese, Supermercado João e Maria, Supermercado Zé Budinha e o Açougue Beloto do bairro Jardim do Samambaia. Também Quitanda do Kleber, e a campanha segue até o dia 10 de maio. E atenção, motoristas, um trecho da rua Padre Mariano Garzo, no centro da cidade de Andradas, ficará fechado para obras. Pois bem, de acordo com a Prefeitura, a rua rua Padre Mariano Garzo, ficará interditado entre os dias 9 e 11 de abril, no trecho entre a rua Coronel Eduardo Amaral e a rua Aurélio Beraldo Ribeiro. Pois é, Francisco, a via ficará restrita à circulação de veículos. O motivo é a realização de obras de melhorias na rede pluvial. Notícias. E após a decisão do governo de Minas, o governador Romeu Zema, de prolongar mais uma semana a onda roxa, alguns prefeitos do município da nossa região decidiram não acatar a decisão do governo. A onda roxa será prorrogada até o dia 18 de abril em todo o estado. Esta é a segunda vez que o governo prorroga a nova fase. Pois é, mas apesar da extensão do prazo, a circulação de pessoas das 8 da noite às 5 horas da manhã e reuniões familiares estão liberadas. O repórter Guto Moreira, da Alterosa, tem mais informações. Prefeitos de 22 cidades que pertencem à Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, municípios que ficam no sudoeste de Minas, como Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Aguapé, Passos e São Sebastião do Paraíso. Os prefeitos, eles se reuniram e decidiram que não vão seguir a onda roxa por mais uma semana. E no final da reunião, os prefeitos ainda emitiram um comunicado dizendo que a associação vai acionar o jurídico buscando a defesa da autonomia de cada município. Ou seja, eles não querem aderir à onda roxa. O tempo e a temperatura. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. A sexta-feira será de sol e calor em Andradas. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus. À tarde, a máxima prevista é de 27 graus. A umidade relativa do ar está avaliada em 66% e não há previsão de chuva para hoje e nem para o final de semana. Para o final de semana, o tempo permanece estável, com friozinho logo pela manhã, com mínima de 14 e máxima de 29 graus à tarde no sábado e no domingo. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto na próxima segunda-feira com mais previsão do tempo. Leiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde e um bom fim de semana a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Uma massa de ar seco passa a atuar sobre grande parte da região sudeste nesta sexta-feira, garantindo um dia ensolarado e sem previsão de chuva. O tempo chuvoso predomina somente no litoral do estado do Rio de Janeiro e sobre o Espírito Santo, devido à circulação marítima combinada a instabilidades no alto da atmosfera. A temperatura varia entre 12 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 30% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Números melhoram do mês passado para cá e indicam que o Brasil deve colher neste ano quase 274 milhões de toneladas de grãos. Um novo recorde. Balanço da Conab aponta alta de 6,5%, ou cerca de 17 milhões de toneladas na comparação com o ciclo anterior. Parte desse avanço é fruto do aumento da área plantada, que deve passar de 68 milhões de hectares. Porém, como o número representa uma alta de 3,9% na comparação com 2020, menor que o avanço da produção, dá para dizer que o crescimento da safra atual será puxado também por um melhor rendimento das lavouras.
quando se analisa as principais culturas. A soja, de novo, é o destaque. A safra do grão deve ser a maior da história e passar de 135 milhões de toneladas, quase metade de tudo o que será colhido pelo país e cerca de 11 milhões a mais que no ano passado. Esse crescimento em 2021 é fruto de um avanço de 4% da área plantada, uma vez que o bom momento do mercado animou o produtor rural, e também de um rendimento maior na casa de 3,5 toneladas por hectare. Por fim, quanto ao segundo grão mais cultivado no país, o milho, a notícia também é boa. Com a produtividade em queda, muito por conta da seca, a primeira safra será menor que o esperado e deve ficar em 24 milhões de toneladas, 1 milhão a mais que a projeção feita em março, porém abaixo da colheita de 2020. Só que o preço alto incentivou o cultivo na segunda safra, que foi de 75 milhões de toneladas no ano passado e deve chegar perto de 83 milhões em 2021. Caso isso se confirme, a produção total de milho pulará de 102 para 109 milhões de toneladas. Um novo recorde. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 680 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a sexta-feira com alta de 0,87% no preço e é vendida a R$ 722,75 na cidade de São Paulo. Já o café robusta não sofreu variação no valor e a saca ainda é comercializada a R$ 444,51 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou aumento de 1,15% e o produto é vendido a R$ 106,47 em São Paulo. E a mercadoria é comercializada a R$ 103,55. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve salto de 0,18% e é negociada a R$ 95,49. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 95. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 80. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 83,50. Os valores são do Canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo. Minuto Econômico. E agora vamos aí ao Minuto Econômico. A cotação do dólar, que opera em alta neste momento, está sendo comercializada agora a R$ 5,62 em alta de 0,96%. O ouro também opera em alta e está sendo cotado no momento a R$ 6,68, baixa de 0,68%. Jornal da Cidade. Minas Gerais recebeu mais um lote de vacinas nesta quinta-feira. As vacinas vão dar continuidade à imunização de trabalhadores da área da saúde e idosos com idades já divulgadas. O governador Romeu Zema, do Novo, anunciou na manhã desta quinta-feira que mais um lote de vacinas contra a Covid-19 vai ser entregue em Minas Gerais. Desta vez, o estado vai receber 478.150 imunizantes. Conforme Zema, o 12º lote vai dar continuidade à vacinação dos trabalhadores da saúde e idosos de 70 a 74 anos e 65 a 69 anos. Além disso, profissionais das forças de segurança também vão ser imunizados. Vale lembrar que na última segunda-feira, a Secretaria de Estado de Saúde iniciou a distribuição do 11º lote de vacinas às unidades regionais de saúde. Em seguida, elas serão entregues aos municípios. Estes imunizantes chegaram ao estado no dia 1º deste mês. Neste dia, foram recebidas mais de 1 milhão de doses, sendo o maior lote já entregue em Minas. Repórter Patrícia Marques. Jornal da Cidade. Entrevista. E falando de vacinação, o Jornal da Cidade conversa hoje, agora, com a enfermeira do Materno Infantil de Andradas, Roberta Lopes,
que vai falar como está o processo de vacinação em Andradas. Bom dia, Roberta. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigado pelo convite. Roberta, desde janeiro, o país todo começou a vacinação contra a Covid. E Andradas também está vacinando, né? Como que está a vacinação nesse momento na cidade? Nós tivemos, assim, uma demora no início, né, da vacinação, demora na vinda das doses. E há alguns dias, a cidade percebeu que foi mais rápido, né? Nós conseguimos chegar bem rápido nos 66 anos. Mas, infelizmente, essa semana houve uma parada novamente. Então, nós imunizamos de 66 anos ou mais. Esperamos que semana que vem chegue mais vacina para a gente continuar esse processo, né? Certo, e a gente depende do governo para mandar as vacinas, né, Roberta? Sim, a gente depende do governo estadual, né, no nosso caso, para o envio dessas vacinas. Essa semana nós recebemos para idosos 25 doses. E de acordo com a priorização de doses, a gente, como veio pouco, a gente prioriza os acamados. Então, ontem e hoje, as meninas lá do materno, as vacinadoras, estão indo nas casas dos acamados. Alguns pacientes que usam oxigênio domiciliar, né? Mas não teve como dar continuidade com 25 doses. É muito pouco, né? É nada, né? Então, assim, há uma promessa que terça-feira chegue mais, mas ainda não é garantido, para a gente dar continuidade a partir de quarta. Mas a gente fica sempre nesse aguardo. Não há aviso com antecedência. Geralmente, eles comunicam ao município no dia anterior para buscar a vacina. Então, assim, a população às vezes queixa com razão, que eles não conseguem se programar. Mas para a gente, está muito difícil trabalhar, porque a gente também não consegue se programar. Inclusive, assim, eu fiz um vídeo alguns dias atrás, reforçando essa questão do cronograma. Não existe um cronograma. Aqueles cronogramas que saem nas mídias são fake. Porque o Ministério da Saúde não consegue se programar e muito menos nós aqui do município. Certo. E quais serão os próximos grupos que serão vacinados? Aqui em Andradas a gente está no 66, né? Isso. Então agora vai ser o 65. E aí vai descendo progressivamente, 64, 63. Quando encerrarem os idosos, e agora entrou a Forças Armadas, Isso. né? E a hora que encerrarem os idosos, até o momento, espera-se começar as comorbidades, as pessoas que têm alguma doença, sempre acima de 18 anos. Isso é uma coisa que a gente tem que reforçar bastante. A Anvisa não liberou a vacina para menores de 18 anos ainda. Então, a gente às vezes é cobrado por algumas instituições para vacinar criança, mas crianças não serão vacinadas. A Anvisa liberou para maiores de 18 anos apenas. Certo. E o pessoal da segurança já está recebendo as vacinas aqui em Andradas? Então, nós recebemos 5 doses. 5 doses? 5 doses. E pelo protocolo, primeiro vacina-se quem é de salvamento, seriam os bombeiros, né? E após, quem estiver ligado diretamente ao processo de vacinação. Então, aqui em Andradas, quem está ligado é a Guarda Municipal. O critério foram dos mais velhos para os mais novos, como está fazendo com os idosos. Certo. Roberta, quem perdeu a data da primeira dose, pode tomar novamente? Como que é esse processo? A primeira dose é os acima de 66, que você fala? Isso, qualquer idade, qualquer né? Idade. Qualquer idade. Sim. Quem já teve a faixa etária divulgada e não pôde comparecer, quando a gente retornar com as primeiras doses, pode comparecer, que vai se vacinar normalmente. Então, quando anuncia que vai vacinar os 65 anos, é uma faixa etária nova, mas todos os anteriores podem comparecer e serem vacinados. Certo. E a vacinação na zona rural? Na zona rural, a gente já foi fazer os acamados, né? Agora, para a gente ir para fazer aquelas campanhas nos postos de saúde, a gente está aguardando chegar nos 60 anos. Porque senão a gente tem que ir toda semana, às vezes mais de uma vez por semana. E a equipe que trabalha diretamente nesse processo de vacinação é grande, mas não é suficiente, né? Porque a vacinação, ela é bem específica, tem que ter treinamento, né? Não pode ser qualquer pessoa, né? Então, a gente está aguardando. Quando chegar nos 60 anos, a gente vai fazer a campanha dos idosos na zona rural.
Certo, Roberta, é bom frisar que essas vacinas contra a Covid-19 tem que tomar as 2 doses para que o corpo crie lá o anticorpos, né? Isso. Como que tá aqui em Andradas essa questão? O pessoal tem ido tomar a 2ª dose? Então, a 2ª dose tem sido um problema nacional, né? E aqui em Andradas não é diferente. Nós estamos muito, assim, preocupados com essa baixa adesão da dose 2. A pessoa, quando ela toma a primeira dose, ela já gera um pouco de anticorpo, ela tem um pouquinho de imunidade, mas não está completa. A imunidade ela só é completa e efetiva após a 2ª dose. Então, as pessoas não podem deixar de tomar essa 2ª dose. A primeira dose, ela não é eficaz para evitar uma internação. Então, assim, uma coisa que as pessoas precisam entender também é que essa vacina, ela vai prevenir complicações, né? Casos graves, moderados, mas casos leves podem acontecer. Então, os cuidados têm que continuar mesmo com 2 doses, mas a pessoa tendo essa 2ª dose, 15 dias após a 2ª dose, ela tem uma imunidade que vai evitar que ela vá ser internada, vá a uma UTI. Com uma dose apenas, isso não é suficiente. Então, a gente precisa que as pessoas façam essa adesão da 2ª dose, observem o dia na carteirinha. A gente tem feito a chamada para lembrar, né, a respeito da 2ª dose. E algumas pessoas estão indo fora da sua data. Existe um prazo para se fazer essa 2ª dose. A Coronavac Butantan é de 14 a 28 dias. A gente agenda conforme a orientação da regional para a disponibilização dessa 2ª dose. E a AstraZeneca Fiocruz são 3 meses. E essa é 3 meses mesmo. Então, assim, não adianta a pessoa comparecer também antes. Tem que observar a carteirinha, a data que está agendada lá e não perder. Certo. Roberta, quem está com sintoma gripal pode tomar a vacina? Não pode. A gente orienta, assim, o que tem de contraindicação da vacina do Covid? Febre, sintomas gripais, ter tido Covid há 30 dias. Se a pessoa foi sintomática, teve sintomas, ela vai contar 30 dias a partir do início do sintoma. Se ela não teve sintomas, fez o exame por algum motivo e deu positivo, 30 dias a partir do dia do exame. Se a pessoa teve contato com uma pessoa positiva, ela não mora na casa, mas ela tem um convívio e a pessoa estava positiva, e ela não apresentou sintomas, 10 dias para poder fazer a vacina. Mas com febre e sintoma gripal, de jeito nenhum. Tem que aguardar a resolução do quadro, ver se ela vai testar positivo, se não vai, não pode se vacinar. Certo, Roberta. Infelizmente, a gente tem acompanhado nos noticiários aí, alguns lugares, alguns enfermeiros, né, fingindo que estão aplicando a vacina nas pessoas. Isso gera um certo medo, né, na população. E aqui em Andradas a vacinação é feita no sistema drive-thru, né? Como é que é feita essa vacinação? As pessoas que estão no carro levam seus parentes, elas podem ver vocês colocando líquido, vocês mostram, como que é? Pode sim, não, é direito do paciente, né, da pessoa, ver o processo de imunização. Não tem como a gente mostrar o frasquinho para todo mundo, porque ela vai perder a temperatura, ela tem que ficar geladinha ali, né, na temperatura de +2, +8, então eu não consigo levar esse frasco até o carro. Mas a gente colocou a mesa de uma forma que a pessoa que está dentro do carro observa as meninas aspirando. Se algum familiar tiver dúvida, quiser descer do carro e olhar o frasquinho, a gente mostra tranquilamente. A gente mostra no carro a seringa com o líquido, aplica, mostra a seringa vazia e mostra desprezando. Então, assim, a gente está fazendo ali no meio da rua, bem às claras mesmo. Para não gerar dúvidas, né? Para não gerar dúvidas. A gente está sofrendo muito com essa questão, porque o erro de um acaba generalizando para todos, né? Infelizmente. Aqui em Andradas, a gente tem uma equipe muito comprometida, muito responsável. Eu não acredito que ninguém seja capaz de fazer uma coisa dessa, né? Mas, infelizmente, por causa do erro de um, a gente também está sofrendo, né? Mas a gente fica ali. Acho que até o sistema drive-thru é muito bom, porque a mesa fica no centro da rua, a gente tenta aspirar assim, no máximo de clareza mesmo, e se a pessoa quiser descer, o familiar filmar, tirar foto, a gente
Tá liberando. A gente não quer que o idoso desça do carro. Para questão de segurança dele mesmo, de segurança dele mesmo. Mas se ele quiser levar um acompanhante, filmar, tirar foto, a gente está à disposição. Certo. Roberta, outra campanha que vai se iniciar é a campanha da gripe, né? Eu gostaria que você falasse como que ela vai ser realizada aqui em Andradas. A campanha da gripe esse ano ela vai ser um pouquinho diferente dos outros anos, né? Tá anunciando aí que ela vai ser iniciada na segunda-feira, dia 12. Mas aqui em Andradas nós vamos receber a vacina apenas na terça-feira, então vamos iniciar na quarta-feira. Sempre inicia pelos idosos, né? Este ano não vai ser. Vai mudar. Pela vacina do Covid. A vacina do Covid, ela tem que ter um intervalo de 15 dias, né? Um intervalo entre as doses de 14, então você vai aplicar outra vacina no 15º dia. E essa é uma orientação do Ministério da Saúde, né, Roberta? Isso. Eu acho bacana a gente frisar isso. Com certeza. O Ministério da Saúde, ele quer que a gente priorize a vacinação contra a Covid. E como não pode misturar essas vacinas, né, não pode aplicar junto, tem que dar um intervalo de 15 dias, eles vão deixar os idosos para iniciar o processo de vacinação contra a influenza em 11 de maio. Que até lá acredita-se que todos já estejam vacinados, né? E quem vacinou da AstraZeneca, que tem 3 meses de intervalo, vai conseguir vacinar entre as primeira e segunda dose do Covid. Mas quem vai vacinar do Butantan não tem como é de 14 a 28 dias, não tem como você colocar a influenza nesse intervalo. Então, o idoso, esse ano, não vai se vacinar sem carteirinha de vacinação. Todo ano a gente não exige carteirinha, cola o selinho na identidade. Esse ano não vai ser possível. Sem a carteirinha de vacinação, ele não poderá ser vacinado, porque a gente precisa contar... Precisa ter a certeza, né? Ter a certeza desse intervalo. Então, será iniciada com crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Completou 6 anos, não faz mais. Gestante puérpera, que é a pós-parto, né? A mulher no pós-parto, e o trabalhador de saúde. Esse vai ser o primeiro grupo. Esse vai ser os primeiros grupos, né? Isso. No segundo grupo, vai entrar o idoso e os professores. E no terceiro grupo, o restante, né? Uma coisa que a população de Andradas tem que ficar atenta, que a vacinação da influenza esse ano também será divulgada igual ao do Covid. Para não haver aglomeração, a orientação, eu tive ontem uma reunião da Regional de Saúde, a orientação é que seja escalonado, igual ao Covid. Então, vamos vacinar primeiro os trabalhadores de linha de frente, hospital, né, as unidades básicas de saúde, e as crianças serão por faixa etária. Porque se a gente abrir a vacinação de 6 meses a menores de 6 anos, o medo é aglomeração e o risco de contaminação. Então, a gente vai divulgar onde que vai ser, qual unidade, como o materno assumiu a vacinação do Covid, nós vamos dividir a influenza com os PSFs, a policlínica. Então, tem que ficar atento nas divulgações. Certo. Roberta, para a gente encerrar, quais são os documentos necessários para se vacinar? E quem perdeu a carteirinha? Então... Isso é uma coisa que acontece, né? Infelizmente. Quem perdeu a carteirinha do Covid não consegue fazer a segunda dose, porque a gente precisa verificar qual laboratório que é. Então tem que ter muito cuidado com essa carteirinha, né? Gente, carteirinha de vacinação é documento, é muito importante. Para a ICASA, a Cooler, para fazer uma admissão, ela exige a carteirinha de vacinação. As escolas exigem carteirinha de vacinação. Então tem que guardar muito bem guardadinha. Se for para fazer a influenza e não fez Covid, não tem problema. Mas o idoso que fez Covid perdeu a carteirinha nesse intervalo da primeira e segunda dose, tem que procurar o materno antes da data, para a gente procurar no sistema, porque no dia não tem como, a gente vai estar lá no meio da rua, né? Não tem programa, não tem sistema. Mas a influenza não tem problema. Se não for idoso e não fez Covid, não tem problema. Mas se for idoso ou trabalhador de saúde, vai ter que procurar o materno antes, com antecedência. Documento que precisa, principal, CPF. Quando a gente vai lançar a vacina, é pelo CPF, pelo Cartão Nacional do SUS. Então, e o RG a gente precisa pela questão do nome da mãe. Então, se tiver RG, CPF, Cartão do SUS, tem que levar os 3. Se por um acaso não tiver os 3, levar o máximo de documento que tiver. Certo. Tem uma ouvinte aqui
através da live, o Roberto perguntando quando será a vacinação para 65 e 64 anos. Você já tem essa data? Então, nós estamos aguardando o recebimento da vacina, né? A previsão é que seja semana que vem. Mas a gente não sabe a quantidade de doses. Então, é o que eu falei, não tem como prever com antecedência. A gente tem que aguardar a vacina chegar aqui em Andradas para anunciar. Mas eles serão os próximos? Serão os próximos. Certo, só não sabe a data, né? Espero que semana que vem. Certo, assim que chegar, vocês com certeza vai passar para a gente divulgar, né? Sim, sim. Aqui em Andradas a gente não tem guardado vacina, né? Nós trabalhamos sábado, domingo. As segundas doses serão semana que vem, vai ter do dia 21 ao dia 25, são dias de dose 2. Então já fiquem atentos na carteirinha. 21 é feriado, mas nós vamos trabalhar, né? E sábado, domingo, nós vamos trabalhar também. Certo. Roberta, muito obrigado pela sua participação. Eu quero deixar aqui novamente os parabéns para você, para todas as meninas e as pessoas que trabalham lá no pessoal do materno, todo o pessoal da saúde, da Santa Casa. Vocês têm feito um trabalho, assim, muito bonito, né? E eu sempre falo aqui, não me canso de dizer, que com certeza a canseira, ela é para todo mundo, né? E muitas vezes as pessoas criticam, mas não agradecem. Então, aqui em nome da rádio, eu agradeço vocês por essa ação que vocês têm tomado, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu que agradeço. Obrigada. Certo, obrigado. No próximo bloco, você vai conferir. Vereador Ricardo Felisberto fala sobre emenda parlamentar para aquisição de uma UTI móvel para a Santa Casa de Andradas. E tem ainda, veículo furtado é localizado no Jardim Primavera, aqui em Andradas. E a gente traz também os números atualizados do boletim da Covid-19. Em Botelhos, faz 19 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 26. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia, Avenida Hermenegildo Donati 199, Andradas, sul de Minas, emissora da organização Vicente Salles. 11 horas e 42 minutos. 900 kHz, Vinícola. Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Vinícola M. Se seu sonho for comprar, vender ou fazer locação de um imóvel com toda a segurança e documentação em dia, você precisa ir à Imobiliária Bergamasco. Atendem você com muito carinho e você consegue realizar seu desejo de ter um lugar seu. Imobiliária Bergamasco tem tradição de muitos anos em Andradas e a certeza de ótimos negócios. Rua Coronel Oliveira 180, Centro de Andradas, telefone 3731-3495. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227. 900 kHz.
Agora 11 horas e 44 minutos, eu vou falar para você do chá Acabe, viu? Preste bem atenção para este comunicado, para você que sofre aí com prisão de ventre, tudo que você come faz mal, azia e má digestão te perseguem, olha, então pare de sofrer, comece a tomar urgentemente o chá Acabe. O chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais, infecções intestinais. O chá Acabe ainda ajuda a controlar aí a sua pressão, né? Ajuda a controlar aí a sua pressão arterial, reduzindo o seu colesterol e também diabetes. O concentrado chá Acabe também regula o seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto, auxilia no tratamento da gordura no fígado e também ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Chá Acabe, olha, é composto com as melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é muito bom. Mas atenção, olha, preste bem atenção mesmo, porque o verdadeiro chá Acabe só é encontrado nas farmácias ou lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio em relevo na caixa e também no frasco. Chá Acabe. 35 anos. Rádio Vinícola AM. No coração da cidade. Vinícola. 35 anos no ar. 11 horas e 45 minutos. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade e vamos com as notícias da região. A Prefeitura de Caldas voltou a permitir venda de bebidas alcoólicas na cidade nessa quinta-feira. A comercialização do produto estava aí proibida desde o dia 25 de março e não poderia ser realizada até o fim da onda roxa no município. Em novo decreto, no entanto, a administração municipal autorizou o retorno da venda. Pois é, Francisco, o novo documento também oficializa a retirada do toque de recolher no município. A medida já havia sido reformulada na fase mais restritiva do Minas Consciente pelo governo de Minas. Em relação à venda de bebidas alcoólicas, a Prefeitura autorizou que elas sejam retiradas no sistema de delivery ou retirada no balcão. Os bares podem realizar a comercialização até às 18 horas e apenas desta forma, ficando proibido, portanto, o consumo no local. E o Instituto Federal do Sul de Minas oferece mais de 200 vagas para cursos de graduação pelo SISU. Os estudantes podem se inscrever até hoje, sexta-feira, Francisco. As oportunidades são para o campus de Inconfidentes, Machado, Muzambinho, também Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre. Portanto, ao todo serão aí 268 vagas abertas em 35 cursos. Em Inconfidente são 70 vagas em 10 cursos. Em Machado são oferecidas 56 vagas distribuídas em 6 cursos. Já Passos possui 5 cursos e oferece 37 vagas. A cidade de Poços de Caldas e Muzambinho possuem 5 cursos cada, e cada um dos campos irão oferecer 35 em 38 vagas, respectivamente. Já Pouso Alegre irá oferecer 32 vagas para 4 cursos. Pois é, são bastante vagas, né? Para concorrer a essas vagas, os candidatos devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio 2020, o Enem. Os estudantes não podem ter zerado na prova da redação. O processo seletivo do SISU possui uma única etapa de inscrição e, para concorrer às vagas, o candidato deve realizar a inscrição no site no período de 6 de abril até às 23 horas e 58 minutos de hoje. Notícias policiais. Vamos ao giro policial. Um caminhoneiro teve a carreta roubada em Mojimirim. Segundo a polícia,
Um caminhoneiro do Espírito Santo seguia para Guaxupé, aqui no sul de Minas, para pegar uma carga de café quando decidiu parar em um posto de combustível que fica às margens da SP-340, próximo à cidade de Santo Antônio de Posse. O motorista foi surpreendido na cabine por um homem armado que ordenou que a vítima deitasse na cama que fica na parte de trás do veículo. O caminhoneiro também notou a presença de um segundo autor que entrou na boleia da Scania. Pois é, os criminosos rondaram um tempo com o caminhão e seguiram por uma estrada de terra onde permaneceram numa mata fechada por cerca de 1 hora. E logo depois mandaram o motorista descer da Scania e entregaram para a vítima o celular e documentos pessoais e mandaram que ele só procurasse a polícia após 1 hora. Pois é, os bandidos levaram o caminhão e a polícia foi acionada pela vítima. Mas até o momento ninguém foi encontrado. Já em Andradas, a Polícia Militar recuperou nessa quarta-feira um veículo furtado na cidade. Eles encontraram o carro após ele ter sido chocado contra o portão numa residência no Jardim Primavera. E de acordo com a PM, por volta das 14 horas, um homem de 61 anos acionou os militares, informando que havia estacionado seu carro, um Gol, na Rua das Mimosas, aberto e com chaves no contato, e que após 5 minutos percebeu que o veículo havia sido furtado. Os militares iniciaram rastreamentos e receberam informações de que um veículo com as mesmas características teria sido chocado contra um portão de uma residência. Os policiais foram até o local e constataram que se tratava de fato do veículo furtado. O autor conseguiu fugir do local a pé, tomando um rumo ignorado. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado pelo Detran. Jornal da Cidade. Andradas poderá ter uma UTI móvel nos próximos dias. O vereador Ricardo Felisberto dos Reis fez aí uma solicitação através de um ofício ao deputado Dalmo Ribeiro, alegando que o veículo que está prestando serviço hoje no município não está mais em condições de uso. Pois é, de acordo com o Ricardo, o deputado Dalmo Ribeiro fez uma indicação de suas emendas parlamentares no valor de 300 mil reais para a compra da UTI móvel para a Santa Casa de Andradas. Ricardo falou com o Jornal da Cidade sobre essa conquista. Confira. Bom dia, Felipe. Bom dia, São Francisco. E a todos que nos ouvem pela Rádio Vinícola. Agradeço mais uma vez pelo espaço, da gente poder estar apresentando, as conquistas nossas para a cidade. Mesmo eu estando afastado, ainda por mais 2 meses da Câmara Municipal, mas essa conquista nossa foi já de algum tempo, que eu venho já pedindo para o deputado. No ano retrasado, 2019, eu fiz um pedido para o deputado. No ano passado também, eu fiz o mesmo pedido, A gente entende que o deputado tem muitas demandas, não só Andradas, mas como os muitos municípios. Mas graças a Deus, esse ano o deputado Dalmo pôde nos atender, com esse pedido tão importante, para a nossa saúde. É uma área que eu sempre venho trabalhando, que eu venho batalhando, lutando pelo direito da população, na Câmara Municipal, do dia a dia, E a saúde a gente sabe que é prioridade, no nosso município. E a Santa Casa a gente tem que fazer, para ajudar. Eu acho que o político, o vereador, o prefeito, ele tem que fazer o máximo para ajudar a Santa Casa, para a população ter um bom atendimento. E ontem, graças a Deus, tive uma grande notícia, onde o deputado me mandou um ofício, respondendo que vai ser liberado um valor de 300 mil reais para a compra de uma UTI móvel para a Santa Casa. Essa UTI vai atender a nossa Santa Casa, vai atender os pacientes que necessitam de transporte, A Santa Casa ela tinha uma UTI móvel, mas ela já não estava em condições, de estar fazendo transporte, porque ela já era uma ambulância velha, de 2001, E graças a Deus agora, com essa conquista, a nossa Santa Casa vai aí contar, com essa UTI móvel nova, zero, em breve logo vai estar aí, para atender a população. Então a gente fica feliz, como eu disse, mesmo afastado por enquanto da Câmara Municipal, mas a gente está aí, na batalha, pedidos que a gente fez aí no ano retrasado, no ano passado, que agora está se concretizando, graças a Deus. Então eu tenho só que agradecer ao deputado Dalmo por esse carinho que ele tem com a nossa população andradense, cuidando
da nossa saúde, das nossas entidades, né? Ele tem liberado aí várias emendas para as entidades. Também, no final do ano passado, ele liberou uma ambulância para o pronto-socorro, para o pronto atendimento, para atender a população também, né? E agora, né, com mais essa ambulância, né, que vai ser uma UTI móvel para a Santa Casa. Então a gente fica muito feliz e agradecido. E estou aí à disposição, né, mesmo afastado, a gente está aí na luta. Eu agradeço, Felipe, mais uma vez pelo espaço, né, e a Rádio Vinícola por sempre estar abrindo as portas para a gente falar, né, um pouquinho aí com a população. Muito obrigado, abraço, fiquem com Deus. Jornalismo de credibilidade. Vinícola AM. Por 9 votos a 2, o STF proibiu presença de público em atividades religiosas em todo o país. Prevaleceu entre os ministros o entendimento de que prefeitos e governadores têm autonomia para regulamentar decretos com medidas restritivas. Prefeitos e governadores poderão decidir sobre a realização de cultos e celebrações religiosas durante a pandemia de Covid-19. Supremo Tribunal Federal decidiu por 9 votos a 2 contra o parecer do ministro Cássio Nunes Marques, que defendia a abertura de igrejas e templos. A grande maioria do STF votou com o relator, o ministro Gilmar Mendes, a favor das restrições adotadas pelo governo de São Paulo como medidas de combate ao novo coronavírus. Todos defenderam que não se trata de impedir a profissão de fé, mas de uma ação necessária diante dos números alarmantes de casos e milhares de mortes em todo o país. Assim foi a justificativa do ministro Gilmar Mendes. Diante da eloquência dos fatos e da gravidade da situação, migra para o domínio do surreal a narrativa de que a interdição temporária de eventos coletivos em tempos religiosos teria algum motivo anticristão. Diante desse cenário, senhores ministros, faz-se impensável invocar qualquer dever de proteção do Estado que implica negação à proteção coletiva da saúde. Num voto rápido, sem discurso, apenas o ministro Dias Toffoli acompanhou a posição contrária do colega Cássio Nunes Marques, que pediu a abertura em nome da liberdade de culto. Em nenhum momento defendi ou defenderei a formação de aglomerações, contrariando os conselhos dos experts na área. Quando sustenta a liberdade de culto durante a pandemia, com observância de rigorosas regras sanitárias e redução do público a 25% da capacidade dos templos, o faço tendo em conta que, primeiro, vários estados já têm regra nesse sentido. Aproximadamente 22 estados da federação já permitiam a abertura dos templos com capacidade limitada, mas de forma não uniforme, por vezes até em percentual maior do que 25%. O voto do ministro Edson Fachin reforçou a necessidade de distanciamento como medida de segurança e teve crítica política no combate à pandemia. Não há como, no auge da pandemia, reconhecer qualquer vício de inconstitucionalidade na restrição temporária e excepcional desse exercício. Inconstitucional, e assim concluo, não é o decreto que na prática limite-se a reconhecer a gravidade da situação. Inconstitucional é a omissão que não age de imediato para impedir as mortes evitáveis. Inconstitucional é não promover meios para que as pessoas fiquem em casa com respeito ao mínimo existencial. Inconstitucional é recusar as vacinas que teriam evitado o colapso de hoje. A decisão sobre o decreto de São Paulo cria normativa para todo o país e deve motivar uma revisão por parte do ministro Nunes Marques do parecer do último dia 3, que permitia celebrações religiosas no Brasil. Bernadette Druzian. Jornal da Cidade. Vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 13 casos de Covid-19 de acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira, referente ao dia 8. Houve aumento no número de pacientes internados. São 3 pacientes na UTI e 5 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 260. Com as novas confirmações, Andradas tem nesse momento 2.310 casos positivos confirmados e 2.142 pacientes considerados já recuperados.
E no próximo bloco, nascidos em fevereiro recebem hoje a primeira parcela do auxílio emergencial. E tem ainda as notícias do esporte com André Luiz. Em Pinhal, mínima de 14 e máxima de 27 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Câmara em Destaque. 9 minutos. 900 kHz, Vinícola. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Por causa do agravamento da pandemia em Minas, muitas portas estão se fechando. Com o aumento do número de infectados e a ocupação máxima dos leitos de UTI, o governo de Minas criou a Onda Roxa. É uma medida emergencial e temporária para proteger a vida dos mineiros e não faltar assistência médica à população. O momento é difícil, mas é passageiro. Para que tudo volte a abrir, o governo de Minas está fazendo a parte dele. Por favor, faça você a sua. Não podemos baixar a guarda nem descuidar. Use máscara e evite aglomerações. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. 900 kHz. Sensory, há mais de 10 anos no mercado. A Sensory oferece o que há de melhor e mais avançado na área de segurança. Com uma equipe altamente qualificada, garante um atendimento rápido e ágil para a sua tranquilidade. A Sensory oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, vídeos porteiros, PBX, câmeras e monitoramento 24 horas, com sistemas personalizados e projetos de acordo com as necessidades do cliente. Sensory, qualidade, eficiência e confiança. Rua Coronel Oliveira, número 100, Cine Galeria, 3731-5056. Guerino Marcon, já há muitos anos oferecendo ótimo serviço em distribuição de gás, agora também com água. Tradição, qualidade, preço justo, rapidez na entrega e a certeza do peso certo, supervisionado pelo Inmetro, com a qualidade Supergasbras. Atende aos sábados até às 16 horas, domingos e feriados até o meio-dia. Se você precisa de gás e água, compre qualidade. Gás e água Guerino Marcon. Se você precisa que entregue em seu domicílio, é só ligar 3731-3505 ou no WhatsApp 99708-3505 ou Rua São José, número 84. Gás e água Guerino Marcon, a qualidade que você merece. Telefone 3731-3505 ou 99708-3505. Vinícola M. E agora eu vou falar para você da pomada negra. Preste bem atenção para este comunicado, para você que sofre com dores do dia a dia. A pomada negra é o melhor gel de massagem do Brasil, que acaba de chegar nas melhores farmácias de nossa cidade. Chega de sofrer com dores nos ombros, nas costas, no pescoço e nas pernas. Com a pomada negra, o alívio é imediato. Artrite, artrose, também bursite, reumatismo e dores na coluna, compre já a sua pomada negra. Você sofre ainda com dores e inflamações nas articulações por conta da dengue, do zika vírus ou chikungunya? A pomada negra resolve. Mas atenção, olha, a verdadeira pomada negra só é vendida nas farmácias e casas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. 12 horas e 3 minutos. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e nascidos em fevereiro recebem hoje a primeira parcela do auxílio emergencial 2021. Acompanhe.
A primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial é paga nesta sexta-feira, 9 de abril, para os trabalhadores contemplados nascidos em fevereiro. São pessoas que se inscreveram via aplicativo ou site no ano passado ou que fazem parte do cadastro único, mas não recebem o Bolsa Família, já que beneficiários do programa social contam com um calendário diferente para o recebimento. Assim como em 2020, o depósito é realizado diretamente na conta poupança social do beneficiário. Neste primeiro momento, só pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. O saque ainda não está liberado. A retirada do dinheiro vivo para quem recebe nesta sexta-feira será permitida apenas a partir do dia 6 de maio. Neste domingo, dia 11 de abril, o governo libera o pagamento para os nascidos em março e, para eles, o saque dessa primeira parcela do auxílio emergencial 2021 será liberado em 10 de maio. Milena Abreu. Notícias da região. 2 adolescentes foram apreendidos suspeitos por tráfico de drogas nesta quinta-feira em Poços de Caldas. E de acordo com a Polícia Militar, por volta das 21 horas e 57 minutos, os adolescentes foram abordados em frente à prefeitura, pois estavam em atitude suspeita. Pois é, durante a busca pessoal foram encontrados drogas e dinheiros. Porém, antes da abordagem, eles foram observados e os policiais notaram que eles se dirigiam a um arbusto próximo ao monotrilho para pegar mais drogas e guardar dinheiro do tráfico. Foi realizada a busca entre os arbustos e foi encontrada uma quantia de R$ 648, 43 pedras de crack pronta para venda. Os militares foram até a casa de um dos adolescentes para cientificar sua mãe da apreensão. A mulher autorizou os militares a realizarem busca no quarto do filho. No local foi encontrado um receptáculo de cor verde contendo uma substância semelhante à maconha, uma bucha da mesma substância, uma balança de precisão, um celular e uma quantia de R$ 890. Os dois adolescentes foram detidos e encaminhados à delegacia com os materiais apreendidos. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor, um forte abraço. Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta sexta-feira, hoje 9 de abril de 2021, para falar de esportes. E olha só, hein, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, encaminhou ontem um ofício para o governador João Dória, afirmando que o novo protocolo contra a Covid-19 debatido com a Federação Paulista de Futebol é um avanço positivo para a retomada da modalidade. Foi apurado aí que o ofício abre caminho para o governo paulista liberar a volta do Campeonato Paulista, parado desde o dia 24 de março, quando Palmeiras e São Bento jogaram em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Com isso, a decisão sobre a volta do futebol no estado deve ser levada para o Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo. Será a vez, do grupo que orienta o governador João Dória fazer as suas considerações. Caso seus membros solicitem mudanças no protocolo, o processo levará mais tempo. Após o eventual aval do Centro de Contingência, Dória dará a palavra final. No governo, o entendimento é de que o governador não irá contra pareceres do Ministério Público e do grupo que o aconselha desde o início da pandemia. Na retomada, os jogos devem ser realizados somente à noite para aproveitar o toque de recolher. Além disso, os testes para a detecção do vírus solicitados pelo Ministério Público serão realizados no período da manhã
Inicialmente, o Ministério Público havia pedido que a testagem fosse feita um dia antes dos confrontos, mas a federação argumentou que isso seria inviável. A nota do Ministério Público emitida na noite de ontem foi encarada por clubes como um sinal de aprovação do novo protocolo apresentado. Em todas as reuniões entre autoridades, o governo do estado afirmava que apenas seguia uma recomendação do Ministério Público. Por isso, desde o começo, o trabalho de clubes e federação foi convencer os promotores. Clubes ouvidos pela reportagem esperam a retomada das atividades para a próxima semana. A Rede Globo também aposta em um retorno do futebol paulista a partir da próxima segunda-feira. A federação enviou ontem para o comando da emissora uma lista de jogos prioritários para a escolha do canal que as partidas serão exibidas: TV aberta, TV paga ou pay-per-view. Se o governo de São Paulo realmente liberar o retorno do Campeonato Paulista, a Globo vai exibir na quarta-feira Corinthians e São Bento, às 21h30. O Paulistão está paralisado no estado desde a segunda quinzena de março. A Federação Paulista de Futebol tentou levar jogos para outros estados durante o período. Mirassol e Corinthians jogaram no dia 23 de março e São Bento e Palmeiras no dia 24. Ambas as partidas aconteceram em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. As restrições terminariam no dia 30 de março, mas foram prorrogadas até 11 de abril, ou seja, no próximo domingo. Então tá aí, né? Pode acontecer a volta do futebol no estado de São Paulo, hein? E enquanto isso, em Minas Gerais, a bola segue rolando, né? Apesar de todas as restrições aí, Campeonato Mineiro segue firme e forte. Ontem nós tivemos o complemento, né, da 8ª rodada, com o empate do América com a Patrocinense em 1-1. Com esse resultado, o América permanece aí, né, na segunda colocação com 16 pontos. Estava com 15, um à frente, né, do Cruzeiro, que é o terceiro colocado. Agora o América segue na vice-liderança aí com 16 pontos ganhos, né? O Cruzeiro vem em terceiro, só lembrando, o Atlético é o primeiro com 21, o América o terceiro com 16, o Cruzeiro o América é o segundo, André, com 16, o Cruzeiro em terceiro com 14 e o RT, quarto colocado, com 12. O Pouso Alegre, né, vem em quinto aí com 11, também com 11 a Caldense em sexto, em sétimo o Uberlândia com 10, mesmo número de pontos para o Tombense, que é o 8º colocado. Em nono, o Atlético com 9 e também com 9 em décimo a Patrocinense, né? Na zona do rebaixamento nós temos o Coimbra em 11º com 5 e o Boa Esporte é o 12º com 4. Só lembrando que Tombense e Boa Esporte tem um jogo a menos, jogo que será realizado na próxima quarta-feira, dia 14, completando aí a 8ª rodada, né? A próxima rodada, a 9ª do Campeonato Mineiro, acontece já no domingo, 10 da manhã, no Parque do Sabiá, em Uberlândia e Atlético. Às 16 horas tem o clássico Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Também 16 horas do domingo, lá no Zama Maciel, em Patos de Minas, a equipe da URT recebe o Boa Esporte. No Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, a equipe do Patrocinense recebe o Pouso Alegre, também domingo, 16 horas. Já no estádio Independência, domingo, às 17h30, tem Coimbra e Caldense, né? E às 17h30 também, domingo, lá em Tombos, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, a equipe do Tombense recebe o vice-líder América, né? O América Mineiro, o Coelho. E no dia... também dia 11, 10 horas da manhã, né? Só repetindo aqui, Uberlândia e Atlético, né? Eles colocaram 2 vezes essa partida, talvez seja um erro gráfico aí, mas tudo bem. Então tá aí, né? Campeonato Mineiro para você.
também notícias do Campeonato Paulista e eu fico por aqui. Volto na segunda-feira trazendo tudo que rolou no mundo da bola nesse final de semana. Desejo a você uma boa tarde, um bom fim de semana e cuide-se, hein? Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um excelente final de semana, se cuide e a gente volta na segunda-feira às 11 horas da manhã. Tchau! Jornal da Cidade. Oferecimento. Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Você ouviu? Jornal da Cidade. Produção e redação: Felipe Avelino. Apoio técnico: Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-Geral de Jornalismo: Domingos Antônio Biasoli Salles. 12 horas e 14 minutos.